Jair Bolsonaro é uma figura polarizadora na política brasileira, cuja vida e trajetória pessoal e política têm gerado debates intensos e paixões profundas em todo o país. Neste artigo, vamos explorar em detalhes sua vida, carreira política e principais realizações e controvérsias até a data de corte do meu conhecimento em setembro de 2021. Vida pessoal. Jair Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955 na cidade de Glicério, no estado de São Paulo. Ele cresceu em uma família de classe média e foi o terceiro dos 5 filhos de Olinda Bonturi e Geraldo Bolsonaro. Sua família possui origens italianas e alemãs, traços culturais que influenciaram sua vida e carreira. Bolsonaro ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, em 1973, onde se formou como oficial do Exército em 1977. Sua carreira militar durou até 1988, quando ele se envolveu na política. Durante seu tempo no Exército, Bolsonaro também se casou com sua primeira esposa, Rogéria Bolsonaro, com quem teve 3 filhos, Flávio, Carlos e Eduardo. Anos depois, ele se divorciou e casou-se com Michele de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, com quem teve uma filha, Laura. Carreira política. A carreira política de Bolsonaro começou em 1988, quando ele se candidatou a vereador pelo Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, PDC. Ele foi eleito para o cargo e cumpriu um mandato de 4 anos. Durante esse período, ele se destacou por sua retórica conservadora e postura firme em questões de segurança pública. Em 1991, Bolsonaro foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro, desta vez pelo Partido Progressista Reformador, PPR. Em 1993, ele deixou o PPR e ingressou no Partido Progressista Brasileiro, PPB. Durante seu tempo como deputado estadual, ele continuou a ganhar notoriedade por suas opiniões conservadoras e posições controversas. Em 1998, Bolsonaro foi eleito deputado federal pelo PPB, que posteriormente se tornou o Partido Progressista, PP. Durante seus 7 mandatos consecutivos como deputado federal, ele construiu uma carreira política baseada em sua postura de extrema-direita e uma agenda centrada na segurança pública, armamento e valores conservadores. Posições políticas e controvérsias. Bolsonaro é conhecido por suas posições polêmicas e controversas em uma série de questões. Algumas das principais posições que ele defende incluem: direitos das armas. Bolsonaro é um forte defensor do direito dos cidadãos de possuírem armas de fogo para autodefesa. Ele acredita que o acesso mais amplo às armas poderia ajudar a reduzir a criminalidade. Política econômica. Bolsonaro defende políticas econômicas de mercado livre e é um crítico ferrenho do socialismo e do intervencionismo estatal na economia. Valores conservadores. Ele é conhecido por suas posições conservadoras em questões sociais, como oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e ao aborto. Política externa. Bolsonaro adotou uma política externa de alinhamento mais estreito com os Estados Unidos e Israel, rompendo com a tradicional neutralidade diplomática do Brasil. Meio ambiente. Bolsonaro também é conhecido por sua postura crítica em relação às políticas de preservação ambiental e à proteção da Amazônia, o que gerou controvérsias e críticas tanto nacional quanto internacionalmente. Sua retórica e políticas muitas vezes geraram reações fortes tanto de seus apoiadores quanto de seus críticos. Seus apoiadores o veem como um líder firme e combativo, que está disposto a enfrentar os problemas críticos do Brasil.
Por outro lado, seus críticos o acusam de promover discursos de ódio, desrespeitar minorias e negligenciar questões sociais e ambientais. Eleições presidenciais e vitória de 2018. A ascensão de Bolsonaro à presidência do Brasil em 2018 foi um momento significativo na política brasileira. Ele concorreu como candidato pelo Partido Social Liberal, PSL, e foi eleito com uma plataforma que prometia combater a corrupção, o crime e adotar políticas econômicas pró-mercado. Sua campanha presidencial foi marcada por um atentado à faca durante um comício em Juiz de Fora, Minas Gerais, em setembro de 2018. O ataque o deixou gravemente ferido e exigiu cirurgias. No entanto, Bolsonaro sobreviveu e continuou sua campanha de recuperação. Bolsonaro venceu as eleições no segundo turno, derrotando o candidato do Partido dos Trabalhadores, PT, Fernando Haddad, com 55% dos votos válidos. Sua vitória representou uma mudança significativa na política brasileira, com muitos eleitores cansados da corrupção e da violência que afetaram o país nas décadas anteriores. Presidência de Jair Bolsonaro. A presidência de Bolsonaro tem sido marcada por uma série de políticas e ações controversas e polarizadoras. Alguns dos principais pontos de sua administração incluem: reformas econômicas. Bolsonaro e sua equipe econômica buscaram implementar uma série de reformas pró-mercado, incluindo reformas da Previdência e tributária. Essas reformas visam reduzir o déficit fiscal e estimular o crescimento econômico. Política ambiental. A gestão de Bolsonaro enfrentou críticas intensas em relação à sua abordagem da preservação ambiental e do desmatamento na Amazônia. Muitos acusam o governo de enfraquecer as agências ambientais e permitir o aumento do desmatamento ilegal. Política externa. Bolsonaro alinhou o Brasil mais estreitamente com os Estados Unidos e Israel e adotou uma postura mais conservadora em relação a organismos internacionais e tratados, como o Acordo de Paris sobre Mudança Climática. Segurança Pública. Ele manteve sua ênfase na segurança pública, apoiando medidas mais rígidas de controle de armas e uma abordagem mais dura contra o crime. Relações com a imprensa. Bolsonaro também teve tensões com a imprensa, rotulando a mídia como fake news e acusando jornalistas de parcialidade. Controvérsias e desafios. A presidência de Bolsonaro não tem sido livre de controvérsias. Além das questões mencionadas, ele enfrentou críticas em relação à sua gestão da pandemia de Covid-19. O Brasil foi duramente atingido pela pandemia, e Bolsonaro adotou uma postura cética em relação às medidas de distanciamento social e ao uso de máscaras, o que gerou controvérsias e divisões no país. Além disso, seu governo também enfrentou acusações de corrupção e irregularidades em várias áreas, o que minou a promessa inicial de combater a corrupção de forma eficaz. Perspectivas futuras. À medida que minha base de conhecimento se encerra em setembro de 2021, é difícil prever com precisão como a presidência de Bolsonaro se desenrolará nos próximos anos. Sua popularidade tem oscilado, e o cenário político no Brasil continua altamente polarizado. A capacidade de Bolsonaro de lidar com os desafios econômicos, de saúde e ambientais do país, bem como sua habilidade de manter o apoio político, continuarão a ser tópicos de debate e análise. Em resumo, Jair Bolsonaro é uma figura política controversa e polarizadora que ascendeu à presidência do Brasil em 2018 com uma plataforma de direita. Sua presidência tem sido marcada por políticas econômicas pró-mercado,
controvérsias em relação ao meio ambiente, desafios na gestão da pandemia de Covid-19 e tensões com a imprensa. A trajetória política de Bolsonaro continua sendo um tema de grande interesse e debate na política brasileira e internacional.